Miguel Relvas não quer que António Costa se meta na vida dos bancos. Paulo Pedroso acha que a diplomacia ética, no caso do Qatar, não corresponde a uma tradição portuguesa. E Germano Almeida só vê crimes de guerra no lado russo. Para Viva é mais uma edição de Os Comentadores. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, cá estamos, o Nuno Ramos de Almeida e eu, Pedro Tadeu, para mais uma sessão de comentário aos comentadores do mainstream da comunicação social portuguesa. Vamos começar com o caso Carlos Costa, António Costa, que nas últimas semanas tem ocupado bastante espaço na comunicação social portuguesa, com um comentário de Miguel Relvas sobre este caso, onde ele exibe até a capa de um jornal, a capa do Expresso. Vamos ver. Não cabe ao Governo definir questões societárias da banca. Não é da competência do Governo. Aliás, eu lembro-me, e tive a oportunidade na altura de dar uma entrevista, em 16 de março, o Expresso, 16 de março de 2016, o Expresso traz na capa que o Primeiro-Ministro autoriza a entrada da engenheira Isabel dos Santos no capital, capa do Expresso, na capital no capital do BCP. E o que sucede aqui é que o Primeiro-Ministro teve uma intervenção que não deveria ter feito sobre a questão societária, mais recebe a engenheira Isabel dos Santos, à época acionista do BPI, penso que foi para tratar dessa questão, e também do BIC, e não recebe nem a gestão do banco, nem os restantes acionistas. Ela não era acionista única. Houve um tratamento de privilégio e inadequado. Mas a questão para mim central nesta matéria é que agora se está a discutir as mensagens. Eu diria assim, eu se fosse advogado de defesa neste processo Costa contra Costa, que vamos ter em tribunal por aquilo que vimos, eu diria que se fosse advogado de defesa do Dr. Carlos Costa, eu apresentaria o Dr. António Costa como testemunha abonatória, porque o Dr. António Costa, ao enviar aquela mensagem, ou considerar inoportuna a questão em relação à engenheira Isabel dos Santos, está a intervir numa competência clara do Banco de Portugal. E para mim a questão central e mais importante, e ontem ficou bem claro isso, o Dr. Marcos Mendes, na apresentação do livro, chamou a atenção. Eu acho que a questão central é o que se passou com o Banif. Essa sim. E o Dr. Marcos Mendes fez um apelo. Eu gostaria de ver a Justiça Portuguesa a dar uma resposta em que ele faz um apelo para que se abra, que se inicie um inquérito sobre a questão que se viveu no Banif e que passou por fugas de informações, pela venda do banco antes de estar definido, já estava Ele diz mesmo que há matéria para investigação judicial. A pescada antes de o ser já o era, já estava definido antes da decisão. Nuno, o que é que tens achado desta polémica, independentemente desta declaração do Miguel Relvas? Eu pensava que ias começar tu, não é? Dado que escolheste este então, belo trecho. Se quiseres, posso. Então, olha, eu vou agarrar na notícia do Expresso que ele mostra. Que é de facto uma coisa curiosa. Porque o que é que a notícia, depois fui ler a notícia, para lá do título, não é? O que é que a notícia conta? Conta que estamos em 2016, o BCE estava a tentar aplicar uma política de consolidar a banca europeia, ou fazer bancos maiores. Não é? A ideia era essa. Uhum. E, em relação ao BPI, estava a intervir no BPI... No fundo, manter como grande grupo bancário Santander e os alemães, não é? Em relação ao BPI, estás quase lá, mas não é... Quase. Em relação ao BPI, o que é que eles pretendiam? Que o capital angolano saísse. Como todos os estúdios de televisão, também tem uma mosca. Está à minha volta. Mas portanto, queria que o capital angolano do BPI diminuísse e daí exigir a saída de Isabel dos Santos, que era acionista do BPI, e que entrasse mais capital espanhol. Sendo que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, não foi só segunda notícia, não é? Não foi só o governo, foi António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, embora aceitassem a questão de diminuir a exposição do banco ao capital angolano, achavam mal, já com tanta banca em Portugal dominada por capital espanhol, haver um reforço ainda maior desse domínio, que cria uma dependência de Portugal. Quer dizer, parece-me uma decisão política perfeitamente aceitável, não é? E, portanto, o que aconteceu foi Isabel dos Santos foi de facto falar com António Costa para resolver isto, que, aliás, teve tudo, no final,
o acordo do próprio Carlos Costa, governador de Portugal, porque ele, se quisesse, podia ter impedido isto. Nada. Mas Carlos Costa pertence ao BCE e, portanto, toda a pressão que o BCE fazia era feita através dele. E, portanto, isto foi negociado com ele. Portanto, é um exemplo de como, de facto, estas decisões não podem ser, parece-me a mim, mesmo as decisões sobre a constituição acionista dos bancos privados, não podem ser completamente livres, porque há, de facto, a criação de dependências em relação ao exterior que um Estado tem que defender. Sendo que isto tudo depois é tudo uma negociata, passa a expressão, entre os membros do costume. E a verdade é que Carlos Costa, que entrou, quer dizer, a Isabel dos Santos, a primeira vez que entrou na banca portuguesa, foi no BIC, não é? Que é aliás, o que está na origem desta polémica, não é? Ela entrou em 2008 na fundação do BIC com o Américo Amorim. O Carlos Costa entrou como governador do Banco de Portugal em 2010. Em 2012, ele não objetou, pelo contrário, aceitou que o BIC, de Isabel dos Santos e Américo Amorim, comprassem por 40 milhões de euros o BPN, que tinha sido nacionalizado e tinha custado ao Estado 5 mil milhões de euros, por 40 mil milhões. Portanto, e nessa altura ele achou que a Isabel dos Santos era fantástica. não pôs qualquer objeção. E ao longo do tempo... 40 milhões, queres tu dizer? 40 milhões contra 5 mil milhões de gastos. É que no fim disseste 40 mil milhões. Não. Se fosse isso, tinha-se fazer uma estátua ao Carlos Costa, se isso tivesse acontecido. Portanto, o que acho aqui é que há uma... Independentemente das razões, até do trato pessoal, ser mais agressivo ou menos agressivo, ou seja, há aqui coisas pessoais que eventualmente o Carlos Costa poderá ter alguma razão. Mas a questão de, à partida, que é a questão que o Miguel Relvas coloca, à partida, não haver intervenção, não ser possível intervenção do Estado em coisas como a banca, no capital privado da banca, sendo que o poder está sempre do lado do Banco Central Europeu e do lado do Banco de Portugal, o que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa fizeram foi simplesmente exercer influência, porque quem pode assinar não eram eles, não é? E não há retaliação possível sobre o governador do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal pode ser pressionado, mas ninguém lhe pode fazer nada a não ser o próprio BCE. A única coisa que vai acontecer é que no final do mandato ele podem não renovar o mandato, que foi o que aconteceu, aliás. Já não iam renovar porque já era o segundo, não é? Já era o segundo, não é? Mas, portanto, de facto, eu até admito que, sim senhor, foi pressionado. E então? Quer dizer, nós como jornalistas não somos pressionados frequentemente e não deixamos publicar as notícias. Quer dizer, eu tive 156 processos em tribunal e não deixei de publicar as notícias, ganhei-os todos, já agora, não deixei de publicar as notícias correspondentes a esses processos só porque as pessoas se queixaram e não estavam de acordo. Não é o normal. Portanto, há aqui uma... Mas o ponto principal é, pode ou não o Estado, e já agora queria também ouvir a tua opinião sobre isto, a banca é imune. Está correto a banca privada ser imune ao poder político? Eu até acharia que poderia ser relativamente mais imune se nós não tivéssemos que pagar por ela, porque cada vez que ela faz disparates, quem vai pagar é o contribuinte. Nós temos uma espécie de socialismo dos banqueiros. Quando há lucros é para eles, quando há prejuízos é para nós. E, portanto, a questão que se coloca é, tu tens mais 18 mil milhões de euros que pagou o erário público para sustentar a banca e as suas imparidades e a sua má gestão, que é uma má gestão sistémica da banca privada, não tem nada a ver com a competência ou a incompetência dos banqueiros, não nasceram todos incompetentes. Há, de facto, do ponto de vista do capitalismo financeiro, houve uma crise generalizada do subprime e há crises financeiras e, portanto, várias vezes, com o aumento da especulação, com o aumento da financiarização, haverá tendência de haver bolhas e haver explosões, e nessa altura, para salvar a dita economia, mesmo sem nacionalizar os bancos, nós somos obrigados a meter, nós, os contribuintes e o Estado, a sustentar em prejuízo dos serviços públicos, em prejuízo de um conjunto de investimentos que o Estado deveria fazer, a sustentar o capitalismo financeiro. E eles, nesses anos, até distribuem dividendos como se tivessem feito lucros extraordinários. Portanto, é natural que o Estado se preocupe com a situação do sistema financeiro e com medidas concretas do ponto de vista do sistema financeiro, se é o Estado que, em última instância, lhe garante isso. Do meu ponto de vista, até devia nacionalizar, porque se nós pagamos milhares de milhões de euros por causa de quedas de bancos, ao menos que os bancos fiquem no erário público. Depois, esta polémica toda de Costa contra Costa parece uma polémica da treta.
porque aquilo que tu estavas a dizer é absolutamente verdade, que é, segundo as regras, que eu sou contra elas, os bancos centrais são completamente independentes. O que significa que bem podem chatear o governador do Banco de Portugal, se não for o BCE a dar-lhe ordens, ele faz aquilo que lhe apetece. Ele não vai mudar a sua opinião simplesmente porque ouviu alguém dizer que aquilo estava errado. E deve ter uma opinião informada. Portanto, é normal que o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, um conjunto os empresários, os sindicatos possam opinar em relação ao governador do Banco Central português, ao governador do Banco... Mesmo a entrada da Isabel dos Santos no BCP, que é o exemplo que o Miguel Relvas dá, teve que ser aceito por ele. E o que é que o impedia de não aceitar? A não ser a sua própria consciência. Nessa altura, em 2016, já o Estado tinha posto alguns milhares de milhões, sem contar com os da Caixa, no BCP. Quer dizer, o BCP foi dos primeiros bancos a ser apoiado nas medidas da Troika. Foi o primeiro dos bancos que o Estado teve lá a colocar dinheiro. Agora, aquilo que me chateia mais é que a questão de fundo é esta arquitetura do sistema financeiro, que é, nós elegemos deputados que nomeiam governos, discutimos politicamente o que é que deve ser a política económica, mas na realidade os instrumentos principais da política económica, seja a política monetária, seja a política financeira, até a política orçamental, dado o Pacto de Estabilidade e Crescimento, não estão no domínio da democracia. Portanto, eles colocaram fora do domínio da democracia e para entidades reguladoras ditas independentes todo o controle da política económica, o que significa que os portugueses não podem decidir se devem apoiar o Serviço Nacional de Saúde, se devem apoiar o sistema financeiro. Quem decide as políticas, grosso modo, as políticas mais importantes económicas e financeiras, é a União Europeia e são esses reguladores centrais, o que significa que há um esvaziamento progressivo da democracia e o crescimento dos populismos também se mete sobre isso, ou por isso, e portanto esta questão de estarmos a discutir esta mercearia baixa entre o seu Costa e o seu Costa, estamos a fugir da questão fundamental. Há aqui um panorama político que me parece que está por trás desta conversa da treta, para te citar, acho que foi isto que disseste, não é? Que há aqui uma operação de recuperação de imagem de vários protagonistas do tempo do governo Passos Coelho. O próprio Passos Coelho, que já aparece como um putativo candidato à presidência da República daqui a uns anos, ou como, e de vez em quando é falado como, digamos, um líder da direita que pode unir a direita toda contra o governo, contra a esquerda, se aceitarmos que o governo PS é de esquerda. O próprio Miguel Relvas, que aparece agora como comentador, já há uns tempos, mas digamos que esteve desaparecido da vida pública e voltou. E Carlos Eu Costa... acho que a última vez que o vi, ele estava a fugir para dentro de um armário no Isqueté, a fugir de uma grandolada. Portanto, quer dizer, já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Isso foi no tempo em que havia grandoladas. Agora é tudo muito mais civilizado. Talvez deixe de ser. E, portanto, há aqui uma... Atenção, Carlos Costa é o responsável, quer dizer, há aqui digamos, um problema político do próprio Carlos Costa, que ele é o responsável pela solução que foi encontrada para o BES. O responsável, ou seja, ele fez responsável, porque a decisão, não acredito que a decisão sobre o BES não tenha sido discutida com o Passos Coelho, primeiro-ministro na altura, e com o Presidente da República da altura, Cavaco Silva, com o Governador do Banco de Portugal, e ele não interpretar isso. Imagino que até devem ter sido discussões demoradas e com soluções diversas e contraditórias, até se encontrar a solução que Carlos Costa assumiu como sendo a dele. Mas, quer dizer, se não foi discutido com o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro da altura, parece-me de uma gravidade extrema isso não ter sido feito. E isso ser interpretado como pressão também seria um erro. Mas, de facto, foi ele que deu a cara e assumiu sempre aquilo como sendo uma decisão do regulador e não uma decisão política. E foi uma decisão que teve muitos aspectos negativos. Ainda hoje há pessoas que estão à espera de receber o dinheiro que era deles, não é? Além de se ter destruído um grupo bancário que tinha relevância. E temos depois andado anos a pagar ao novo banco coisas que, se calhar, não devíamos estar a pagar. Mas pronto, basicamente era isto que eu tinha de dizer. Tenho a dizer que para quem não estava a querer abrir a conversa, também falaste muito tempo. Tinhas muito para dizer, afinal. Vamos lá às notas. Uma coisa, as notas, a semana passada, quando começámos com isto,
Eu fiz as neiras, não sei, não estava tão obcecado com o Zé Milhares porque tinha dado uma nota muito pequenina, que acho que dei um 4, comecei por dar um 1, depois passei por 4. Esqueci, depois dei uma nota muito boa na parte artística, dei 15 e disse que ele tinha sido o pior classificado. Não foi. E, portanto, quem teve realmente a pior nota foi a comentadora Ana Pedrosa Augusto, um erro pelo qual me penalizo. Mas em relação a Miguel Relvas, Nuno, que nota é que tu dás, nota técnica, em relação a esta intervenção? 6. Um 6? 6. Queres explicar porquê? 6, porque epá, não tem muita explicação. Acho que o comentador Miguel Relvas tem um passado demasiado grande para estar a comentar com à vontade estas questões. Sim, eu penso que, digamos, ele utiliza aqui um truque que é usar só o título de uma notícia para fazer um comentário que depois é um bocadinho desenquadrado, não é totalmente desenquadrado, mas é um bocadinho desenquadrado em relação ao conteúdo da notícia. Daí, apesar de tudo, acho que dou um 8. Acho que apesar de tudo, há depois alguma fundamentação a seguir, etc., dentro do quadro ideológico dele. Não me parece muito mal. Vou anotar as notas para não me enganar outra vez. Portanto, temos aqui Miguel Relvas. 7 de média. Temos um 7 de média na técnica. Quanto à nota artística, o que é que tu achas? Eu acho que ele, enfim, tem bastante prática, portanto, dava-lhe um 10. Um 10. Eu também dou um 10, porque não gosto muito do lenço que ele tem no casaco. Não me parece muito adequado. E tendo uma camisa branca, tem aqueles botões sempre abertos, que faz aquele ar daquela direita. Maria Alva. Muito bem, vamos a outro assunto. Paulo Pedroso fez uma série de comentários interessantes, eventualmente polémicos, sobre esta questão que agora está muito em cima da atualidade, que é devem ou não os nossos políticos irem ao Qatar apoiar a seleção de futebol portuguesa? Bom, pode ser aborrecido dizer isto com esta clareza, mas Portugal não tem uma tradição diplomática de diplomacia ética. E, portanto, nós estamos aqui a partir do pressuposto que não é válido, olhando para o posicionamento de Portugal. Não creio que Portugal tenha tido, por exemplo, uma postura deste tipo quando negocia bilateralmente com a República Popular da China. Nenhum de nós provavelmente teve este nível de exaltação com o tema quando os grandes jogos internacionais foram na China ou na Rússia. E, portanto, eu acho que temos que pôr isto um pouco em perspectiva. É evidente que agora estamos a discutir o Qatar, mas também me parece evidente que nós não estamos a trabalhar sobre um país que tenha uma tradição de usar estas iniciativas para fazer uma diplomacia proativa dos direitos humanos. Repare-se, a Federação Portuguesa de Futebol não fez parte das 10 federações europeias que quiseram entrar em campo com a braçadeira de capitão, digamos, com as braçadeiras Love. E, portanto, eu tenho dúvidas, para pegar naquilo que o João disse, eu tenho dúvidas se os portugueses estão assim tão, digamos, emocionados com esta questão como nós estamos. Portanto, se me perguntarem a mim se eu gostaria que Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro fossem ao Qatar, digamos, sem nenhuma salvaguarda, eu preferia que não fossem. Mas também julgo que devemos ter presente, primeiro, que nós não temos essa tradição, e é um assunto que até podemos discutir. Aliás, em parte foi o 25 de Abril que nos deu essa tradição. Porque a seguir ao 25 de Abril que Portugal tem uma doutrina de aderir às Nações Unidas e de dizer que queremos ter relações diplomáticas com toda a gente e, portanto, terminar com, digamos, com um julgamento dos outros regimes. Achas bem que os nossos dirigentes políticos vão ao Qatar apoiar a seleção, no meio deste contexto de protestos em relação aos direitos humanos que serão violados no Qatar? Eu estou bastante dividido sobre esta questão. Acho que os dirigentes políticos não vão apoiar a seleção. Não tem nenhum efeito prático a presença de Marcelo na bancada. Se levassem o Fernando Santos, teria algum efeito, mas estando lá o Fernando Santos, aquilo que tem rigorosamente efeito zero. E vão lá por saloísmo, ponto, final parágrafo. Estarem lá ou não estarem é absolutamente indiferente do ponto de vista da seleção. Eles querem ver um jogo de futebol. Pronto. Agora, acho que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República devem ser livres de
de decidir das suas visitas. Isto é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, acho que esta questão está toda muito mal discutida, quer dizer, há uma espécie de ciclo noticioso de histerismo em relação ao Qatar, como se o Qatar tivesse começado ontem e só existisse hoje. O Qatar já existia há não sei quantos anos. Este tipo de trabalho escravo existia há não sei quantos anos. A repressão dos homossexuais no Qatar existe há não sei quantos anos, como existe na Arábia Saudita, no Kuwait, etc. Isso não nos impediu e nem nos impede de fazer negócios e de integrar o Qatar num sistema neoliberal global, no sistema capitalista global. Aliás, o António Costa foi em 2017 lá pedir dinheiro ao Qatar. Portanto, quer dizer, há N clubes, há N investimentos que são feitos do Qatar na Europa Ocidental e ninguém achou nada daquilo mal. Mas as empresas construíram estádios, deixa-me terminar, se faz favor, muito obrigado. As empresas construíram estádios, as empresas que lá estão com os hotéis são empresas ocidentais. Elas podiam ter normas de trabalho que respeitassem a dignidade dos trabalhadores. Está, aliás, para discutir se houve um agravamento dessas normas de trabalho durante a construção do Mundial. Eu já vi opiniões desencontradas. Vi um artigo do Casanova, do Rogério Casanova, no Público, a dizer que, pelo contrário, o facto de ter-se feito o Mundial fez que se alterassem normas laborais no Qatar e que se melhorassem as condições sociais dos trabalhadores, que eram absolutamente desumanas. Também já ouvi gente criticar os números do Guardian e os números da Amnistia Internacional, dizendo que aquilo é uma especulação em relação aos acidentes de trabalho. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o sistema do trabalho no Qatar é um sistema em relação aos imigrantes, que não têm direitos políticos, que não têm direitos laborais de jeito, é um sistema de quase escravatura. Agora, acho que esta indignação apenas durante o Mundial é uma indignação da moda, não é uma indignação consequente. Porque se fosse uma indignação consequente, nem as empresas ocidentais tinham capitais do Qatar, nem aceitavam investimentos do Qatar e aceitam tudo isso. Eu, por acaso, ia-te perguntar uma coisa, que é a questão da diplomacia ética, que o Paulo Pedroso levanta. Eu acho que essa questão, o que eu acho que eu vejo hoje é eu não gostei daquela intervenção oportunista do presidente da FIFA, mas ele diz algumas coisas que não deixam ser verdade. O spin doctor que lá lhe coloca as coisas diz alguma coisa, isto é, há uma dimensão de moralismo por parte do mundo ocidental que não corresponde à sua prática real. Grande parte dos massacres, grande parte das guerras, grande parte das escravaturas foram patrocinadas pelo mundo ocidental. E, portanto, agora estamos a vender moral a todo o resto do mundo quando não somos capazes sequer de julgar a nossa história. Ora, isto não deve levar a que nós desculpemos aquilo que está mal, mas simplesmente enquadremos que nós também estamos mal e que temos que combater o mal interno. Em relação à diplomacia que tu estavas a dizer, à diplomacia ética, eu acho que já tivemos, não é? Por exemplo, em relação ao Timor-Leste, Portugal teve um papel importantíssimo a não deixar morrer a questão e em fazer uma diplomacia dos direitos do homem e da defesa do direito à autodeterminação de Timor-Leste. Foi um dos aspectos positivos da nossa diplomacia a longo prazo. Agora, nós aceitámos relacionar-nos com todos os países e não apenas com aqueles países que a Europa Ocidental considera santos, que normalmente são aqueles que investem cá, não é? Nunca houve grandes problemas com a Arábia Saudita. E depois, hoje em dia, há uma coisa que está um bocadinho... que é a própria definição do que são direitos humanos ou deixam de ser. Há aqui um critério que não é muito coerente em relação a isso. E depois, sobretudo, mais importante que isso, é de facto bem prega feito mais. Porque a Europa trata os imigrantes abaixo de cão. A União Europeia paga, criou e pôs milícias líbias a gerir e paga-lhes um campo de concentração na Líbia para todos os desgraçados imigrantes que são apanhados no meio do mar, são recambiados para ali e ficam lá presos. E muitos morrem. Foram recambiados, porque há relatórios que mostram que são atirados ao mar. E são atirados ao mar por unidades policiais da União Europeia. E aqueles que conseguem entrar,
e que conseguem escapar à prisão logo nos primeiros dias. Acabam por andar por aí a trabalhar sem direitos, a ser escravizados, ainda há poucos dias, aqui em Portugal. A polícia fez uma operação onde apanhou uma série de empresários que exploravam, portanto, violando os direitos humanos dessas pessoas, uma série de imigrantes. E, portanto, há aqui uma dualidade de critérios que é um padrão que está a estabelecer-se na visão que o Ocidente tem em relação ao resto do mundo. Nós somos os puros, os superiormente, moralmente superiores, todo o resto do mundo não presta. E isso nunca não pode dar bons resultados, independentemente de facto, as questões do Qatar, até em relação às mulheres, etc., serem as mulheres, em relação aos homossexuais, em relação aos trabalhadores, aos direitos políticos de uma população que tem 300 mil. São situações que, digamos, no século XXI temos que ajudar esses países a modificar isso e, portanto, estas manobras de pressão não me parecem assim tão mal como isso. Agora, são um bocadinho manobras da moda e, sobretudo, incoerentes, isso sem dúvida. E são manobras alimentadas pela comunicação social. Isto está no ciclo da notícia. Da notícia, quer dizer, são indignações de curta duração e estamos muito indignados, daqui a 2 meses já não existe Qatar. E é preciso também saber não ultrapassar a fronteira do direito que cada povo tem de se organizar como entende, não é? Portanto, também temos que a autodeterminação é um direito humano também, a autodeterminação política, etc. Bom, quanto a notas, eu, por mim, dou como nota técnica aqui à declaração do Paulo Pedroso, que eu acho interessante, dou um 12. Não, eu acompanho. Muito bem. Então 12, deixa cá anotar, que é para depois não haver asneiras. Nota média 12, a outra era 7, esta é 12. Sim. Quanto à nota artística, dou um 10 também, não me parece que acho que cumpre, mas também não é propriamente brilhante. Eu gosto bastante das intervenções do Paulo Pedroso naquele programa O Outro Lado, salvo erro, da RTP. Portanto, vou dar um 14. Muito bem, 14. Ora, este hoje vai ganhar, acho eu. Tem cá um palpite. Ora, mudemos de assunto para o último que vamos tratar nesta edição dos comentadores, que é um balanço que foi feito a 9 meses de guerra na Ucrânia por Germano Almeida na SIC Notícias. Vamos ouvir, então. Os crimes de guerra em Bucha foi um momento que faltava, na tua opinião, para quem no mundo ainda não olhava para o que estava a passar na Ucrânia, passasse a olhar de outra forma, passasse a olhar como uma verdadeira tragédia? Sem dúvida, ao nível do alcance e da dimensão do crime russo. Ou seja, se nos primeiros dias houve uma certa condenação da Rússia, muita gente não terá percebido a dimensão do crime que foi vista em Bucha, quando, pós-retirada russa dos arredores de Kiev, vimos aqueles horrores em Bucha, mas também em Borodianka, e depois, mais tarde, em Mariupol, diferente pela forma como os russos bombardearam e destruíram aquilo e fizeram, por exemplo, o ataque ao teatro de Mariupol, um dos principais crimes desta guerra também, mais recentemente em Kharkiv ou em Kherson. O problema que eu vejo aqui assim é, mais uma vez, a dualidade de critérios, ou seja, analisar-se as questões só com um foco acusatório, ignorando o que se passa do outro lado. Começando pelo massacre de Bucha. O massacre de Bucha, estou de acordo, foi um momento de viragem da guerra. Havia um movimento político de aparente, na altura em que isso aconteceu, em março de 2022, abril de 2022, um movimento político para um início de negociações que podiam levar, pelo menos, a uma primeira situação de cessar-fogo, e quando o massacre de Bucha foi divulgado, acabou-se aí definitivamente qualquer hipótese de, ainda numa fase relativamente recente da guerra, haver negociações a seguir. E, vamos lá, os russos negam serem os autores desse massacre. Eu não estou a dizer que o massacre não existiu, atenção, obviamente que há evidências que aparentam que, de facto, os 458 mortos já foram identificados são reais, não é? Não é isso que eu estou a dizer, mas os russos contestam. E não há. A ONU pediu na altura uma investigação independente. Promoveu-a através da sua Comissão de Direitos Humanos, que ainda não concluiu nada sobre o assunto. E a coisa mais próxima de uma investigação independente em relação a isto foi feita pela Human Rights Watch, que é uma organização que foi criada em 1978 especificamente para denunciar a União Soviética. Portanto, uma coisa
que nasceu logo com um viés ideológico à partida. O próprio fundador, na altura, o Sr. Robert Bernstein, dizia que a missão principal era fazer com que a União Soviética não parecesse aos olhos do mundo ter uma equivalência moral às democracias ocidentais. Portanto, mas mesmo assim, a verdade é que eles têm feito algum trabalho, muitas vezes meritório, mas mesmo eles acusam os russos, mas também escamoteiam a violência ucraniana. E na questão do massacre de Bucha, identificam uma série de mortes, etc, etc. São taxativos em algumas partes a acusar os russos, mas não em todas. Ou seja, e por fim, aqui já em outubro, a Comissão dos Direitos Humanos da ONU, em termos gerais, não só em relação ao massacre de Bucha, fez um levantamento sobre os crimes de guerra que estão a ser cometidos neste confronto, denuncia uma série deles cometidos por russos, mas também denuncia alguns cometidos pelos ucranianos, que o Germano Almeida ignora. O Germano Almeida e outros, quer dizer, ele não está sozinho neste tipo de análise. Ainda, aliás, a própria ONU, há muitos poucos dias, denunciou o abate de soldados russos prisioneiros, que foram abatidos, e isso foi filmado, foram vídeos que o New York Times passou. Isto sucedeu 2 dias antes do Germano Almeida fazer esta declaração, portanto estava mesmo no pico das notícias, estava em todo lado, e ele ignora este aparente e evidente crime de guerra cometido pelos ucranianos, que eles, aliás, estão a tentar explicar e ficaram de dar uma resposta às perguntas da ONU sobre isto. Portanto, qual é o meu ponto? Crimes de guerra há, dos dois lados. Que provavelmente os russos cometerão mais crimes de guerra que os ucranianos também. Mas escamotear que no lado ucraniano não existem crimes de guerra parece-me grave. É este o meu ponto. Bom, o meu ponto é que nós temos crimes de informação. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma guerra é, por definição, criminosa. Qualquer guerra tem crimes de guerra. A própria guerra é matar pessoas, é um crime. Portanto, não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que provavelmente existem várias situações em que os soldados russos fizeram esses crimes. Agora, existem não sei quantas situações onde a Ucrânia é apanhada a fazer os mesmos crimes. E, aliás, é um processo que vem já desde 2014. Se nós formos a ver os relatórios da Comissão de Direitos Humanos da ONU de 2014, nós temos violações, torturas, etc., feitas pelo exército ucraniano em relação a populações russófonas. Temos denúncias de sentido idêntico em relação a milícias russas. Portanto, existe um conjunto de crimes. O que é mais extraordinário é que a nossa informação, em vez de ter um papel de esclarecer, discutir caso a caso, tenha uma espécie de agenda. Eu, no mesmo canal que o Germano Almeida fala, no dia em que foram denunciados, ou dias depois de terem sido denunciados a morte à queima-roupa de 10 soldados russos, a preocupação do jornalista e do comentador de serviço sobre isso é dizer como é que a Rússia tem a lata de falar de crimes de guerra quando ela é a própria que faz não sei quantos crimes de guerra. Não era essa a questão. Não era essa a questão. A questão era se aquilo era ou não uma atitude criminosa. E o que nós temos é crimes de informação e jogos de informação por parte dos vários protagonistas. Nós, como estamos na área ocidental, parece que temos uma caixa de ressonância de propaganda. Aquilo que dizia o anterior provedor do leitor do público é verdade. Quer dizer, há uma espécie de menorização do público em geral, com os jornalistas a quererem lhe dar uma papinha feita, que normalmente é uma espécie de reprodução daquilo que diz o Ministério ucraniano, passando como verdade absoluta. Isto é, nós temos notícias que dizem foi morto um recém-nascido numa maternidade num bombardeamento russo. Mas algum jornalista lá estava? Viu? Não, e pior, aconteceu, ignora-se completamente o que acontece nas zonas ocupadas pelos russos, onde os bombardeamentos ucranianos têm o mesmo efeito. Quer dizer, claro, não. Donetsk, não é? Em Donetsk. Não, quer dizer, eu acho extraordinário que eu que vejo as várias sites de propaganda, vejo do lado ucraniano civis amarrados a postes, gente que é morta porque é supostamente pró-russa, partidos ilegalizados, e nunca vejo a comunicação social portuguesa falar sobre o assunto. Ignora olimpicamente. Agora, se isso faz a diferença em relação que no dia 24 houve uma invasão do exército russo, não, claro, não é que não tem nada a ver com o exército soviético,
na Ucrânia. Houve, sim, senhora. Se a Ucrânia tem ou não direito de existir? Tem direito, sim, senhora. São os ucranianos que têm que decidir se existem ou não existem. Mas isso não faz com que toda a propaganda passe a ser miraculosamente verdade de um lado ou do outro. E, digamos, este Germano Almeida tem pouco senso crítico. É uma espécie de repetidor dessa propaganda. E é por isso que eu, do ponto de vista técnico, vou-lhe dar um 5. Quanto a Estás muito generoso. Dás 3. menos 3, muito bem. Então, média 4. Quanto à nota artística, dou-lhe um 7. Continua a ser 2. generoso. E pronto, o nosso vencedor, com a pior classificação, acho que desta vez não me vou enganar, é mesmo o Germano Almeida. E, digamos, é a consequência do seu viés na análise que faz de ignorar uma série de dados que são igualmente relevantes nesta guerra. Voltamos para a semana com mais comentários aos comentadores deste país. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.